Olá, hoje a livraria Tesouros do Absurdo traz para você essa publicação, O Anjo da Saudade, da Hierarquia Celeste e do Custódio de Portugal. Como o próprio nome diz, a publicação trata do tema da hierarquia celeste, que é uma expressão de origem grega, reportando-se àquela cadeia de entidades inefáveis, são as chamadas inteligências incorpóreas de Fílon de Alexandria. Né? A hierarquia celeste são agentes, são núncios, são mensageiros da providência divina, são intermediários entre o mundo celeste e o mundo terreno, né? E as quais, numa acepção corrente, vulgar e não totalmente legítima, foi reduzida à expressão anjos. Né? O anjo é uma das 9 hierarquias celestes. Inclusivamente, é a hierarquia mais baixa, né, das hierarquias celestes. O coro celeste é dividido em 3 categorias específicas, né? E por ordem de importância vem os serafins, os querubins e os tronos. Esta é a primeira hierarquia, o primeiro coro. A segunda hierarquia, portanto, é esta hierarquia que está mais próxima de Deus. A segunda hierarquia é uma hierarquia chamada de dominações, virtudes, potestades. A terceira hierarquia, que é a hierarquia mais próxima do mundo dos homens, é aquela hierarquia que vai entrar em contato com o mundo dos homens, que vai interferir na história dos homens. É a chamada os principados, os arcanjos e os anjos. Portanto, são 9 hierarquias divididas em 3 coros. Né? Nesta nossa obra, nós apresentamos as definições de cada coro, de cada hierarquia, bem como a iconografia que caracteriza cada um. De modo que quando você olhar para um desenho, para uma imagem, para uma pintura, você poderá distinguir: isto é um serafim, isto é uma virtude, isto é um arcanjo. Não é? Porque quando nós olhamos para as pinturas dentro das igrejas, geralmente o leigo não sabe distinguir. E ele fala que tudo é anjo. Absolutamente. Absolutamente. Nós temos, dentro da história da cristandade, do cristianismo latino ou do cristianismo bizantino, e mesmo dentro do chamado cristianismo heterodoxo, nós temos inúmeras variantes, inúmeras formas de representação das hierarquias celestes. Entretanto, se você não conhecer como essas hierarquias são representadas, fica-se o dito pelo não dito. E, no bojo de tudo isso, a profunda impossibilidade de entender efetivamente o que aquilo se refere. Nós temos dentro da obra o texto do pseudo Dionísio Areopagita, da hierarquia celeste, né? Nós temos a obra do Machado de Castro, que é uma análise gráfica ortodoxa e demonstrativa, ligada ao mistério da encarnação. Nós temos o chamado Anjo da Morte, e nós temos entre outras coisas, uma temática muito grande relativa ao anjo custódio. O anjo custódio é o anjo que é o patrono de Portugal e do Brasil. Portanto, esta obra é uma obra absolutamente singular, única no gênero e completamente embasada em cima de toda a documentação portuguesa.
para além de ser uma obra de consulta, é sobretudo uma obra de estudo, uma obra de pesquisa e uma obra de deleite, porque você vai poder entender a iconografia, as histórias, os conceitos, as ideias por trás da hierarquia celeste. Ela é fartamente recheada com imagens, fartamente recheada, porque se você não estiver de posse da imagem, né, a pessoa efetivamente não consegue entender. Veja, por exemplo, neste quadro aqui, que é a história do Reino do Brasil, não é? Este quadro aqui, em que onde nós efetivamente não podemos, veja, este aqui, nós temos um anjo, é um quadro famoso que diz respeito à história do Brasil, em que um anjo está abençoando as quinas e o Brasil. O que significa isso? Se nós não soubermos as definições e as teorias por trás, seremos incapazes de compreender a mensagem pictórica. Entre na loja virtual do site do Instituto Mucará de Brasilã, www.imub.org/loja, e adquira o seu exemplar, O Anjo da Saudade. Diante de todas as nações do mundo, terem liturgias e terem festejado os anjos, Portugal é uma nação que festeja e tem liturgias para o seu anjo tutelar, que é o anjo custódio. E Portugal mantém esta devoção até hoje, como um culto oficializado há muito tempo, né? Sendo também a única nação que teve o privilégio de ter a sua assistência epifânica do anjo custódio em Fátima, em 1917. Adquira a sua publicação, www.imub.org/loja. Muito obrigado pela sua atenção.